Vale do Tietê AM. Notícia com precisão. Rádio Vale do Tietê. Muito bem, 9h16, 9h16, marca o horário oficial de Brasília. Dr. José Abud, amigos do RVT Notícias, nós estamos na ponta da linha com Andréia Carla Machado, psicopedagoga, que ao lado de duas profissionais e amigas, claro, evidente, tomaram a decisão de auxiliar crianças e jovens com dificuldades acentuadas de aprendizagem e atraso de desenvolvimento. E ela vai nos explicar o projeto. Bom dia, Andréia, prazer em tê-la conosco. Bom dia, Edilson, bom dia, doutor José, bom dia, ouvintes da Rádio Vale do Tietê. Primeiramente, eu agradeço o espaço, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o nosso projeto aqui em Neves Paulista. Pois não. Vocês vão auxiliar as mães, as crianças no avanço da vida escolar, é isso? E até do dia a dia? Isso. Na verdade, o projeto ele teve o intuito de, primeiramente, a gente trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem. Porque tem algumas crianças que estão nas escolas, mas elas não são assistidas pela educação especial devido às deficiências. Elas não são deficientes. Elas têm uma dificuldade de aprendizagem. Então, eu, que sou psicopedagoga, uma amiga fonoaudióloga, Suzeli Faria Belo, e uma outra amiga pedagoga, que é a Elaine Cristina dos Santos, a gente resolveu formar esse espaço para atendimento dessas crianças. E aí nós pensamos também que seria bastante interessante a gente oportunizar um atendimento de crianças abaixo de 6 anos, que a gente chama que é a segunda infância. Então seria crianças a partir de 3 anos, a gente atender crianças com atraso no desenvolvimento. Diante disso, a gente precisa, o projeto está começando, eu acredito que já agora na primeira quinzena de maio, a gente já começa a atender as crianças, só que por enquanto, como a gente é pequeno ainda, a gente precisa de ter um diagnóstico, para ter um critério de seleção de atendimento. Mas num futuro não muito distante, o nosso desejo é ter uma equipe maior, de mais profissionais, como um neuropediatra, uma terapeuta ocupacional, para ajudar a gente a trabalhar com essas crianças que tanto necessitam. Ô Andréia, então se tiver algum profissional em José Bonifácio, em Neves, que possa colaborar, pode entrar em contato com vocês para que vocês possam analisar. A gente vai ser muito, muito, muito legal, porque nós não temos terapeuta ocupacional, e um médico, um neuropediatra, na verdade, para atender essas crianças. Sim. Então, a gente ainda precisa de um critério para atendimento, a gente precisa de um critério com diagnóstico, porque nós vamos trabalhar em duas frentes. Então, é a frente de dificuldade de aprendizagem, que são as crianças com transtorno de aprendizagem, e uma outra frente é as crianças com atraso no desenvolvimento, ou seja, crianças que porventura possam ser identificadas com o transtorno do espectro do autismo. E eu percebi uma outra coisa que, naquilo que nós conversamos, porque quando uma criança tem um problema assim, ela precisa de um acompanhamento especial. E geralmente os pais, a família também não está preparada para lidar com isso. Justamente. É isso? É isso mesmo. E você me colocou que terá orientação à própria família. Isso. Uma dos diferenciais nossos é justamente esse. É a gente orientar a família de como a família deve agir, de quais são alguns comportamentos que devem ser manuseados em casa, E também dentro da escola. Quando a gente tem uma parceria colaborativa com a escola, quando o professor abre essas portas para gente sentar e conversar sobre o desenvolvimento específico da criança, é muito importante. Então, a gente
tem o intuito de oferecer uma orientação também para o professor aonde essa criança está incluída, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Doutor José, por favor. Eu gostaria de perguntar para você falou em dificuldade de aprendizagem. Sim. Essa dificuldade de aprendizagem seria vocês que fariam esse trabalho ou haveria necessidade também de outros profissionais da área? Não. Então, primeiramente, nós, dentro da dificuldade de aprendizagem, eu como psicopedagoga, a Suzy, né, que é a Suzilei como fonoaudióloga, e a Elaine como pedagoga, nós temos instrumentos específicos e métodos psicopedagógicos para estar fazendo alguns levantamentos de identificação de quais são essas dificuldades mais acentuadas dessas crianças, para a gente poder traçar um programa de intervenção. Porque o que essas crianças precisam de um programa estruturado de ensino. Né? Nós precisamos ter um programa de intervenção específico para cada criança. Então, na verdade, nós não vamos dar o diagnóstico, por enquanto, aqui no nosso centro. Mas a gente está aberta para atender essas crianças que vierem para a gente e para a gente atender e montar um programa de intervenção e, consequentemente, ajudá-las no desenvolvimento tanto cotidiano como escolar. Você, Andréia, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que eu vejo muito interessante e muito importante para esse país, uma vez que a gente sente a dificuldade de aprendizado de muitas crianças. Justamente. E esse trabalho que vocês estão fazendo, essas crianças com dificuldade teriam que ter uma outra forma de ensino. Como que seria exatamente isso? Ou uma outra classe? Aí haveria talvez uma distinção entre uma e outra. Como que seria esse trabalho para que a criança não ficasse assim? Hoje é muito comum as pessoas apontarem o dedo do erro das outras ou da dificuldade das outras. Qual seria o trabalho que vocês pretendem fazer ou estão fazendo nesse sentido? Foi muito bom, o senhor colocar essa pergunta, porque o que mais a gente tem que ajudar essas crianças porque essas crianças estão na escola. Essas crianças, na verdade, elas precisam de um ensino estruturado. Não um ensino que diferencie, mas um ensino adaptado para elas. Né? Um ensino onde, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro do autismo, né, que a gente chama de autismo, que hoje, desde 2013 para cá, mudou a nomenclatura devido ao DSM-5, que é o que rege as características desses transtornos. Essas crianças, a criança com transtorno do espectro do autismo, ela necessita de um ensino estruturado. Por quê? Porque essa criança aprende vendo. Ela tem uma circuitaria neuropsicológica que opera de uma forma visual. Então, ela necessita de adaptações curricular para que essa criança possa se desenvolver. As crianças com dificuldade de aprendizagem, dependendo do prejuízo, né, que ela tenha, por exemplo, somente uma mudança de estratégia dentro da sala de aula. Por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade em leitura, a gente tem que observar qual é a maneira que ela consegue, qual é a estratégia que ela lê, por que via que ela lê, né? Então, se é pela via lexical, se é pela via fonológica, e diante disso, a gente tem estratégias, né? A gente pode oferecer, orientar o professor a conduzir algumas estratégias que podem ajudar essa criança dentro da sala de aula, como as outras crianças também, que porventura possam apresentar dificuldades também na sala. André, eu gostaria de perguntar para você o seguinte.
para esse trabalho que eu acho fantástico, eu acho um trabalho que deveria ter em todas as escolas. Por exemplo, uma criança com dislexia, certo. Dificilmente existe, praticamente hoje nas escolas não existe esse diagnóstico. Esse diagnóstico normalmente é feito por um especialista e muitas vezes, ou quase sempre, passa desapercebido pelas professoras. Justamente. O dislexo tem a dificuldade de interpretação e muitas vezes da leitura também, né? Mas como é que vocês vão saber se a professora não der as informações para vocês? Eu não entendi, doutor. Não, eu queria saber o seguinte, como é que você, por exemplo, tem uma criança que tem um problema, a professora não deveria passar para vocês, olha, eu tenho uma criança assim que tem uma dificuldade, qual seria o problema dela? Como vocês vão chegar a essas crianças? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Então, na verdade, essas crianças vão chegar para a gente no centro. Ah, sim. Tá? Agora eu entendi. Isso. Aí nós vamos entrar em contato, porque como a gente vai atender a criança, então a gente vai à escola conversar com a coordenadora, conversar com a professora, para auxiliar, se possível, em algumas estratégias. Porque a gente vai precisar desse trabalho que a gente chama de tripé, que é o nosso atendimento, né? Consequentemente a parceria da escola, que é o professor, e também o auxílio da família. Principalmente? Principalmente. Esses três, na verdade, quando uma criança tem uma dificuldade já instalada, ela precisa de um apoio que a gente chama desse tripé, que é família, escola e atendimento. Sim. Ô, Andréia, e como chegar? Um telefone, tem uma sede já montada pelo que você me passou? Nós temos uma sede que fica na Rua Rui Barbosa, 400, aqui em Neves Paulista. Ainda a gente está recebendo doações, é uma casa que nós alugamos, está sendo mantida por nós, que nós somos as responsáveis. As iniciativas, que tivemos a iniciativa. E o mais importante, Edilson, é a gente falar que esse serviço é um serviço gratuito. Sim, tá? Importantíssimo. É um serviço, porque assim, nós acreditamos, tanto eu como as meninas, em um serviço público de qualidade. Sim. Tá? O cidadão, a criança e mesmo a família tem o direito de ser oferecido para ela um serviço gratuito de qualidade. E as doações? Só um minutinho. Pois não, doutor, a prefeitura deveria, evidentemente, de um trabalho dessa magnitude que vocês estão fazendo, né, que eu diria até que é um trabalho, uma doação muito grande, a prefeitura, por exemplo, deveria dar uma contribuição, uma ajuda para vocês, evidentemente, e além da população, também fazer a sua colaboração. Eu entendo assim, não sei qual assim, não estou perto de vocês, não sei. A gente espera sim, doutor José. Porque assim, mesmo sendo uma ONG, nós precisamos de ter todas as documentações regulamentadas, né? E, consequentemente, a gente vai precisar de recaptação de recursos, sim, né? Porque tudo que nós temos dentro da ONG, até agora dentro do centro, foi doação de pessoas físicas, que nós revertemos em materiais móveis, né? Mas sim, a gente vai precisar sim de uma recaptação de recurso maior, que serão os parceiros, que a gente chama, né? E, consequentemente, também a parceria de instituições governamentais. Agora, eu acho que é muito interessante no ano de política, André, no ano de política seria muito interessante quando os deputados, eu ia falar uma outra coisa, mas é melhor assim, eu vou falar depois no meu programa aqui, quando os deputados comparecerem aí e batendo nas costas de cada um, ver se sempre tem um ou outro deputado que é imbuído de boas intenções e especialmente no campo da filantropia, no campo
da ajuda no campo do amor ao próximo, especialmente, entende? Esse é que é a fundamentação para mim. Eu acho, justamente, doutor, eu acho que, na verdade, essa iniciativa que nós tivemos foi porque todas nós estudamos em universidades públicas federais, né? E eu acho que o mínimo que nós devemos fazer é retribuir todos esses anos, né, todos os anos que nós fomos mantidas dentro da universidade. Então, eu e a Suzy, nós fizemos mestrado, doutorado dentro de instituições públicas federais. Então, quando nós saímos, nós pensamos, não, a gente precisa realmente reverter isso para o social, a gente precisa ajudar quem nos ajudou durante tanto tempo. Ô André, eu tenho uma pergunta aqui no Facebook, porque pelo telefone não tem como as pessoas ligarem. E você conhece, ele está ouvindo pela internet, aliás, tem ouvido sempre, o Wilson Paroche. Certo. Ele tá dizendo o seguinte, Neves já tem um psicopedagogo que fica na escola municipal. E na saúde, uma terapeuta ocupacional e psicólogo. Todos devidamente concursados. Sim. Aí ele faz a pergunta, esse trabalho seria feito paralelamente? Sim, paralelamente. Paralelamente, justamente, porque a instituição governamental, né, que no caso a Prefeitura Municipal, ela detém já de alguns profissionais, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, né? Mas o que a gente, na verdade, eu não sei como que é o trabalho, mas eu acredito que os meninos que trabalham aqui têm uma carga e uma demanda muito grande. Sim, sim. Né? Porque, na verdade, eles têm que atender todo mundo que está dentro todo mundo que está na escola. Sim. E também a parte da saúde, né? Então, assim, o que a gente está propondo é um trabalho paralelo, porque os métodos e as estratégias que a gente vai usar são diferenciadas para as crianças que têm uma dificuldade bastante acentuada de aprendizagem e desenvolvimento. Eu entendi. Quer dizer, eles têm que atender a todos indistintamente. Vocês vão trabalhar com um foco. Isso, porque as crianças estão na escola, né? Eu acredito que eles devam estar com uma demanda muito grande. Sim, sim. E outra coisa, o nosso centro, a gente não vai atender deficiências instaladas, por exemplo, como síndrome de Down, outras deficiências, porque tem instituições, né, tem entidades que já prestam esse serviço. Sim, sim. Tá? Então, o nosso serviço seria no atendimento de dificuldade acentuada de aprendizagem, que são os transtornos, né, como as disfunções, dislexia, do desenvolvimento, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e uma outra frente, como eu disse, de atraso no desenvolvimento, que pode ocorrer, devido à identificação de alguns sinais, crianças com transtorno do espectro do autismo. Ótimo. Andréia, nosso tempo está um pouco limitado. Rua Rui Barbosa 400, em Neves Paulista. Isso. Tem algum telefone para contato? Tem sim, Edilson. Por favor. É 17 o nosso código, sim, né? O telefone é 99... desculpa que agora tem o 9. É 9190 1063. 991901063. Isso. E nós temos também o nosso e-mail. Não? Que é projetoporvocê@gmail.com. projetoporvocê@gmail.com. Isso, tem esses dois. E quem tiver interesse, pode ligar, entrar em contato, vem conversar com a gente, que nós estamos à disposição. A gente ainda não abriu, né, definitivamente, porque a gente ainda está correndo atrás da documentação necessária para a abertura burocrática. Ok. Tá? Mas está dando tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Só para encerrar, e eu já termino com você. Quais tipos de doação? Olha, na verdade a gente está precisando de material de limpeza, e a gente precisa de material escolar, nem tanto porque a gente ganhou muito. Então a gente precisa de folha de papel sulfite normal e folha de papel sulfite, aquele sulfitão. Sulfitão, Isso.
Ok. Acho que de maneira geral é isso. Mas quem quiser entrar em contato, depois Tem a os gente canais. precisa de coisas maiores e aí a gente Vamos pode conversar divulgando. pessoalmente. Obrigado, Andréia, que Deus abençoe e que dê certo, porque é assim que nós precisamos agir, né? Sempre com o coração e a verdade, a forma mais bonita de se fazer as coisas, sem interesses, né, financeiros e tudo mais. Obrigado, Justamente. viu? Eu agradeço, Edilson, agradeço a Rádio Vale do Tietê, agradeço a parceria e o companheirismo aí do Dr. José, e muito obrigado pelo espaço, e eu só posso agradecer vocês. Obrigado, abração fica a com você, Deus. viu? Obrigada. Uma boa Abraço. Páscoa. Para vocês fica à também, muito disposição. obrigada. Fica à disposição a rádio quando você quiser. Basta ligar para cá, tá bom? Obrigada, doutor. Um abraço. Um outro para vocês.